Eu sou o Paulo Alexandre Marques e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre posições relativas das retas. Mas veremos agora um caso particular. É um caso que merece um pouco mais de atenção, que é o caso das retas de perfil. Porque nos outros tipos de reta, a gente tem como verificar, olhando a épora, diretamente se elas são paralelas, reversas ou concorrentes. Mas no caso das retas de perfil, é preciso ter mais um pouco de cuidado e precisa de alguns procedimentos específicos. E é sobre isso que a gente vai dar uma olhada agora nessa aula extra. Então a gente sabe que existem três posições possíveis entre retas. No caso, nós temos as retas reversas, que a gente já viu em aula anterior. Existem as retas paralelas e existem as retas concorrentes. Essas duas aqui pertencem ao mesmo plano, são coplanares. E essas reversas, elas se localizam em planos diferentes. Mas vamos ver aqui o caso das retas de perfil. Como é que a gente pode identificar se elas são reversas, paralelas ou concorrentes? Vamos começar revendo aqui o que é uma reta de perfil. A gente vê aqui logo em perspectiva esses dois planos, o plano vertical, que é este, a linha de terra, e o plano horizontal. Então esse plano horizontal a gente pode chamar de pi, esse plano vertical a gente pode chamar de pilinha. E o que é uma reta de perfil? Uma reta de perfil é uma reta que está contida num plano que é perpendicular aos dois planos de projeção, ao plano vertical e ao plano horizontal. Digamos que esses pontos sejam os traços da reta de perfil. A gente então liga esses dois pontos aqui, ó, e os traços dessa reta, vamos chamar essa reta de S. Aqui a gente tem o traço no plano vertical, que a gente vai chamar de V. E aqui a gente tem o traço no plano horizontal, que a gente vai chamar de H, que é exatamente o ponto onde ela perfura esses planos. Ela perfura e poderia continuar para cá e continuar para lá, uma vez que as retas são infinitas. Mas esse ponto onde ela perfura é chamado de traço da reta. Então essa reta aí, ela está contida, ela pertence a um determinado plano, que é esse aqui, que está perpendicular ao plano vertical e também perpendicular ao plano horizontal. Essa é a reta de perfil. Essa reta, quando vista de frente, o que é que a gente pode ver? A gente vê aqui a linha de terra e a gente vê essa reta, esse ponto aqui que é o traço no plano vertical, aqui uma linha de chamada, uma mesma linha de chamada, e a gente vê aqui o traço, aqui a V' e aqui a gente vê o traço H, que é o traço no plano horizontal. E essa reta, ela vai ser isso aqui, ó. A gente vai ver ela de frente, esse pedaço da reta também, que a gente vai enxergar dessa forma. Eu passei o H aqui para baixo porque a gente está enxergando isso aqui em épora. E em épora, esse plano, ele dá o giro para aqui para baixo, se torna planificado nesse sentido. E o que está aqui, a gente vai ver, vai enxergar aqui para baixo. Então, ó, o H veio aqui para baixo e o V permaneceu parado aqui em cima.
Então, veja a dificuldade da gente reconhecer a posição relativa entre duas retas de perfil. Digamos que nesse mesmo plano, onde está essa reta, existisse outra reta, aqui um pouco mais para cima, no mesmo plano, e o traço dessa outra reta seria aqui, seria o V2, digamos. E aqui seria o traço na horizontal, seria o H2. E a reta seria essa daqui. Então, se essa reta está no mesmo plano da primeira reta, essa reta S, essa daqui a gente pode chamar de V, essa reta V, ela apareceria aqui em épura, o traço dela um pouco mais para cima, que é o caso desse aqui, esse traço um pouco mais para baixo, que é o horizontal. Aqui a gente teria o V2 linha e aqui o H2, que seria o traço horizontal. Mas a gente continuaria vendo essas duas retas como se fossem uma cobrindo a outra aqui. No caso, essa reta V estaria cobrindo a reta S. Como saber se ela é paralela, se ela é reversa ou se ela é concorrente? Olhando aqui em épura, num plano duplo de projeção. Não tem como se resolver essa questão, a menos que a gente coloque aqui um terceiro plano de projeção, que é chamado plano de perfil. Digamos que ele esteja aqui colocado na abscissa 0, esse plano, normalmente ele é colocado na abscissa 0, e nós tenhamos aqui a abscissa dessas duas retas, digamos, para o lado esquerdo, poderia ser menos 4. Então aqui seria o menos 4 na épura, a abscissa menos 4, e aqui estaria a abscissa 0. E esse plano apareceria aqui como uma linha, também olhando do topo aqui, ele apareceria como uma linha vertical. Então, como é que a gente teria condições de descobrir se essas retas são paralelas? A gente teria que fazer o rebatimento desse plano, que é o plano de perfil. Digamos, chamar ele aqui de π duas linhas, esse aqui é o π duas linhas. A gente rebate ele. Bom, para rebater esse plano é o velho processo de rebatimento de uma reta de perfil. A gente transfere para esse plano os afastamentos e gira eles no sentido anti-horário para que eles se coloquem aqui nessa nova posição no plano de perfil rebatido. Então, como é que a gente faz? A gente tem que achar a cota desses pontos. Aqui está um afastamento, H e H2, né? No caso, mas a cota deles é 0. Pode ver aqui, ó, na perspectiva, que eles não têm altura, esses pontos, porque eles estão furando o plano horizontal, então a cota deles é 0. Então a cota deles é aqui mesmo, a gente se localiza ele aqui. Aqui seria o H' e o H2'. No caso, duas linhas, porque o H' está aqui, ó, e o H2' também está aqui. H2'. Eles coincidem, assim como também coincide a projeção horizontal desses traços aqui, ó. Pode ver que o traço está aqui, mas o afastamento desse traço é 0. Ele está em cima do plano vertical. Como o afastamento é a distância do ponto em relação ao plano vertical, aqui não tem distância nenhuma, porque ele está exatamente em cima do ponto, em cima do plano. Então, aqui também teríamos V coincidindo com V2, que coincide com H' e H2'. Então, aqui seria a posição desses traços no plano de perfil.
o afastamento a gente transferiu e a gente transferiu também a cota, que é 0. Todos os dois se encontram aqui. Vamos transferir agora as alturas, as cotas desses pontos. No caso, o V2 para cá, para o plano de perfil. E o V' também. Esse é o V2' e esse é o V', que vem para cá. Como a gente tem que encontrar também a projeção, o afastamento desses pontos, para poder marcar as retas aqui no plano de perfil, a gente sabe que o afastamento deles, como eu já falei, é 0, não tem afastamento em relação a esse plano, então seria aqui mesmo, aqui seria o V2, duas linhas, e aqui o V, duas linhas. E agora é só a gente ligar o V2 com H2 e o V com H. E aí, nesse plano de perfil, a gente tem como ver que essas retas são paralelas. A gente só pode ver isso ou aqui na perspectiva ou aqui na representação do plano de perfil em época. Mas se fosse apenas esse plano, essa representação em época do duplo plano de projeção, a gente não teria condições. A gente teve que rebater para verificar então se elas são paralelas. Mas vamos ver agora o caso de retas de perfil que possam ser reversas, que possam ser também concorrentes. Vou colocar aqui mais uma representação em terceira dimensão dos planos de projeção. E vamos colocar aqui duas retas de perfil pertencentes ao mesmo plano. Essa aqui é uma, olha aqui o traço dessas retas, e essa aqui é outra. Elas pertencem a esse mesmo plano, que é perpendicular aos dois planos de projeção, perpendicular ao plano horizontal, perpendicular ao plano vertical. Mas observe que essas retas não são paralelas. Se a gente prolongar ela mais para adiante, elas vão se cruzar aqui e vão se afastar aqui. Então, se elas estão no mesmo plano e se cruzam num determinado ponto, que fica no segundo diedro, que esse aqui é o primeiro diedro, e este aqui para o lado de cá é o segundo, elas passaram do primeiro para o segundo, elas vão se cruzar lá no segundo diedro. Então elas são concorrentes. Ela tem um ponto aqui que, trazido aqui para a altura do plano, ele fica acima desses traços e fica com um afastamento negativo aqui para o segundo diedro, lá para trás. Esse ponto é o ponto onde elas se cruzam. Então, se elas se cruzam nesse ponto e pertencem ao mesmo plano, elas são concorrentes. Mas como saber? Isso nós veremos no próximo vídeo, para que esse não fique muito longo. E se você está gostando das aulas, você marca gostei aí no YouTube. E se você quer acompanhar nossas aulas extras, se inscreva no canal.